a brincadeira acabou na energia solar. Se você acha que instalar sistema fotovoltaico é só plugar painel e ligar inversor, você está prestes a ter os seus projetos reprovados e pior, ter que refazer obra do próprio bolso. A NBR 17193, publicada em fevereiro de 2025, mudou as regras do jogo. O Corpo de Bombeiros de vários estados estão exigindo readequação das usinas, ou seja, até o que já está instalado vai ter que ser alterado. O foco agora é segurança pesada, incluindo combate a risco de incêndio e choque elétrico com alta tensão. Nesse vídeo nós vamos ter uma aula técnica completa sobre a nova exigência de segurança fotovoltaica. Pega papel e caneta porque hoje você vai entender a diferença entre o AFCI contra incêndio e o RSD contra choque elétrico. Você também vai entender a regra técnica da área limite do arranjo, os famosos 30 centímetros, e quais usinas estão isentas dessa norma. Você vai entender como dimensionar os receptores e transmissores sem errar, e o segredo da instalação do cabo negativo no núcleo do transmissor. Deixa seu like para apoiar a engenharia de verdade e bora para o conteúdo do vídeo. Na engenharia fotovoltaica nós lidamos com dois inimigos silenciosos e mortais: o arco elétrico e a alta tensão em corrente contínua. O primeiro risco, o arco elétrico, acontece por falhas de conexão. Aquele conector MC4 mal climpado ou um cabo esmagado geram um faiscamento que pode evoluir rapidamente para um incêndio. E para matar esse problema, a norma e a portaria do Inmetro já exigem o AFCI, interruptor de circuito por falha de arco. A partir de maio de 2025, inversores de até 75 kW são obrigados a ter essa proteção integrada. O AFCI identifica o arco elétrico e corta a produção do inversor imediatamente. Mas aqui entra o pulo do gato. O AFCI desliga o inversor, mas não tira a tensão dos módulos lá no telhado. Se você tem uma string de 1000 volts, esses 1000 volts continuam vivos no telhado e nos cabos. E é por isso que a NBR 17193 trouxe a exigência do desligamento rápido, o RSD. O objetivo do RSD é proteger a vida de quem trabalha na manutenção do sistema, o instalador, o cara da limpeza e o corpo de bombeiros. A norma criou o conceito de área limite do arranjo. Imagine um perímetro de 30 centímetros ao redor de todas as placas da sua string. A regra é clara. Quando o desligamento rápido for acionado, a tensão dentro desse limite de 30 centímetros deve cair para no máximo 120 volts em corrente contínua. E por que 120 volts? Porque segundo a nossa NR10, até 120 volts em corrente contínua é considerado extra baixa tensão, o que é seguro para o contato humano. Agora, nos cabos que saem desse arranjo e descem até o inversor, a área fora do limite, a tensão tem que despencar para no máximo 60 volts ou até 35 volts se o local for muito úmido. Isso tem que acontecer em no máximo 30 segundos após o acionamento. Mas calma, a norma trouxe exceções importantes. Você está dispensado de utilizar o RSD em alguns casos. Primeiro, usinas de solo. Desde que o inversor esteja em abrigo dedicado e isolado com finalidade exclusiva, você não precisa atender a essas exigências da norma. Agora, se você instalou um inversor embaixo das placas para economizar no abrigo, sinto informar, você vai ser obrigado a fazer uma adequação no seu sistema. Segundo, sistemas híbridos com baterias. Como precisam manter cargas críticas durante a falta de energia, o desligamento automático comprometeria a função de backup das baterias. Terceiro, sistemas com microinversores ou eletrônica em nível de módulo, o famoso MLPE. Esses sistemas já operam em tensões seguras e realizam desligamento automático atendendo aos requisitos de segurança da norma, sem a necessidade de um RSD adicional. Mas você precisa entender como o sistema RSD funciona fisicamente. O sistema de RSD é composto por dois equipamentos: os receptores, que ficam no telhado, e o transmissor, que fica perto do inversor.
O receptor vai instalado no próprio frame do módulo fotovoltaico. Existem receptores para um módulo e receptores para 2 módulos, para você ter ideia da robustez que o mercado está exigindo. Esses equipamentos eles suportam módulos de alta potência, até 800 watts por canal, 80 volts de entrada e 22 amperes. Em vez de você ligar um módulo com um módulo para fazer a string, agora você liga o módulo no receptor e conecta um receptor no outro. Você cria uma string de receptores. Lá embaixo fica o transmissor. Ele é alimentado pela rede alternada do cliente, fase neutro ou fase-fase. Enquanto ele tem energia, ele manda um sinal de vida pelos próprios cabos da string, uma tecnologia chamada de PLC, Power Line Communication. Se a energia da rua cair ou se alguém bater a botoeira de emergência, o transmissor desliga e corta o sinal. E em 7 segundos os receptores abrem o circuito, individualmente lá no telhado. A instalação do transmissor tem um segredo técnico de ouro. O transmissor ele possui um núcleo transmissor que é um toroide, parecido com um TC. Preste muita atenção aqui. Você deve apenas passar o cabo negativo da string por dentro desse toroide. E por quê? Porque o circuito que lê os dados do PLC fica do lado negativo do receptor. Se você passar o positivo e o negativo juntos, você cancela o sinal e o sistema não vai se comunicar. Então você passa os cabos negativos por ali e pode descer com os cabos de até 1000 metros de comprimento total que a comunicação vai funcionar. Agora, como dimensionar isso para não comprar equipamento errado? São 5 passos simples. O primeiro, você vai dimensionar a sua string normalmente. Você vai olhar a tensão e corrente dos módulos e do seu inversor. Como exemplo, 6 strings de 12 módulos. Passo 2. Escolha o receptor e verifique se a corrente e tensão do seu módulo batem com o receptor que você escolheu. O ideal em custo-benefício é utilizar o receptor para 2 módulos. Passo 3. Você vai calcular a quantidade. Se a string tem 12 módulos, você vai usar 6 receptores duplos. Mas atenção, se a sua string for uma quantidade ímpar de módulos, como o exemplo de 17 módulos, você vai usar 8 receptores duplos. E o último receptor vai receber apenas um módulo. Você precisa curto-circuitar a entrada vazia dele com conectores MC4 para que ele funcione corretamente. O quarto passo, você vai escolher o seu transmissor. Existem transmissores que operam de 85 a 264 volts e tem transmissores para tensões industriais de 180 a 550 volts. No quinto passo, você vai definir a quantidade de núcleos. Um núcleo suporta até 150 amperes passando por ele. Se você tem 6 strings de 16 amperes cada, a corrente total é 96 amperes. Um núcleo já resolve. Agora, se você tem uma usina maior e as strings somadas passam de 150 amperes, você usa o transmissor de 2 núcleos, que suporta até 300 amperes. Passou de 300 amperes, você adiciona um segundo transmissor no projeto. Para fechar, o aviso mais sério. O Corpo de Bombeiros não está de brincadeira. A norma base NBR 17193 serve para os estados criarem suas próprias normativas. No Mato Grosso, eles deram um prazo de 1 ano para a adequação de sistemas já instalados. Em Goiás, o prazo vai até novembro de 2026. Minas Gerais e Distrito Federal já estão em cima também. É questão de tempo para que todo o Brasil passe a exigir as adequações à nova NBR. Isso significa que você tem uma obrigação com seus novos projetos, mas também tem uma mina de ouro em serviços de retrofit para adequar os clientes antigos. A época de pendurar placa de qualquer jeito acabou. A engenharia fotovoltaica exige domínio de norma, proteção e segurança. Se você não domina isso, o mercado vai te engolir. E se você atender isso, você sai na frente de 90% dos aventureiros do setor. Agora eu quero saber de você que está no campo.
O Corpo de Bombeiros do seu estado já está exigindo o RSD nos laudos de aprovação? Você acha que isso vai inviabilizar muitos projetos na sua cidade? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se essa aula técnica te ajudou, já sabe, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.